Assista ao Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Olá, boa noite. A Câmara aprova em primeiro turno a reforma tributária. As exportações brasileiras atingem o patamar mais alto da série histórica. Consequências da seca na Argentina e da guerra na Ucrânia. O Brasil aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio do Açu. A ONU divulga um estudo sobre os objetos que mais poluem as águas do país. O Comitê Paralímpico Brasileiro elege os destaques deste ano. E atletas olímpicos fazem uma visita de sonho aos Estúdios Globo. O Jornal Nacional começa agora. A Câmara aprovou em primeiro turno o texto principal da proposta de emenda à Constituição que estabelece uma reforma tributária no país. Os deputados estão analisando agora sugestões de mudança a pontos da PEC, os destaques. E a previsão é que essa proposta passe por uma segunda votação em plenário ainda hoje. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, negocia um texto de consenso com lideranças da Câmara, do Senado e do governo. Juntos decidiram pela retirada de algumas mudanças feitas pelos senadores, mas mantiveram os pilares da reforma: a simplificação na cobrança dos impostos e a transparência da tributação em toda a cadeia de produção até chegar ao consumidor. Com a reforma, acaba o acúmulo de impostos durante as etapas de produção. E o consumidor vai saber, na nota fiscal, quanto está pagando de imposto sobre o que está consumindo. Em um acordo com o governo, para acelerar a aprovação da PEC, o presidente da Câmara, Arthur Lira, dos Progressistas, convocou uma sessão híbrida para permitir que os deputados votassem a proposta no plenário ou remotamente. Deu certo. A PEC foi aprovada em primeiro turno por 370.000 votos a 121, além de 3 abstenções. Pela reforma, os 5 tributos que existem hoje vão virar 2 impostos sobre valor agregado, um gerenciado pelo governo federal e outro por estados e municípios. A reforma prevê 4 alíquotas que ainda vão ser definidas em uma lei futura. A alíquota padrão, a ser paga pelos contribuintes em geral. Durante a discussão da PEC no Senado, o governo estimou que essa alíquota seria de 25,9% a 27,5% do valor do produto. A alíquota zero para, por exemplo, itens da Cesta Básica Nacional. A ideia é definir uma lista restrita de produtos essenciais para as famílias brasileiras. Essa lista será regulamentada em uma futura votação. E 2 alíquotas menores, uma para setores como serviços de educação e produtos agropecuários, com redução de imposto de 60%, e outra alíquota específica para profissionais liberais, como médicos, advogados e arquitetos, com redução de 30% nos tributos. A reforma tenta reduzir o peso dos impostos para populações de baixa renda. Outra inovação da reforma é a criação do cashback, que vai permitir a devolução para a população de baixa renda de impostos pagos na conta de luz e na compra de gás de cozinha. Os detalhes sobre, por exemplo, quem terá direito e qual o valor devolvido serão definidos em uma futura regulamentação. Os senadores defendiam a redução de impostos para uma segunda cesta básica, chamada de estendida, mas a Câmara decidiu manter a isenção apenas para a cesta básica nacional e o cashback para outros produtos comprados por pessoas de baixa renda. O texto também prevê a possibilidade de zerar o tributo para automóveis comprados por taxistas, pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista. A reforma prorroga incentivos fiscais para montadoras do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A PEC mantém um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas que já ocorrem hoje no Simples Nacional. E também cria um novo imposto seletivo, conhecido como Imposto do Pecado, ainda sem valor definido, para cigarros, bebidas alcoólicas, armas e munições. A intenção é desestimular o consumo desses produtos. Outras mudanças atingem jatinhos, iates e lanchas, que passarão a pagar IPVA.
O texto também permite cobrança progressiva sobre heranças. A votação da reforma ficou travada nos últimos dias por um impasse envolvendo trechos sobre a Zona Franca de Manaus, incluídos pelo Senado e dos quais o relator, o senador Eduardo Braga, do MDB, não abria mão. Após um acordo para garantir a promulgação da proposta, que precisa ser comum nas duas casas, a Câmara retirou 2 pontos: a isenção de importação de combustíveis na região e a cobrança da CID para taxar produtos de outras áreas do país que concorressem com os fabricados na Zona Franca. Os 2 pontos eram criticados por governadores e parlamentares de outros estados. Como forma de compensar a exclusão da CID e assegurar a competitividade da Zona Franca de Manaus, a Câmara manteve o imposto sobre produtos industrializados, IPI, para produtos do resto do país que competem com os da Zona Franca. Durante a votação, os deputados mantiveram no texto um jabuti, uma matéria estranha à proposta original, e incluíram a possibilidade de um auditor fiscal municipal ou estadual ter o mesmo salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje pode chegar a R$ 42 mil. Na prática, a alteração dependerá de leis locais. A regra tinha sido incluída pelo Senado e retirada pelo relator da Câmara. O período de transição do novo sistema tributário vai durar até 7 anos, começando em 2026. Até lá, o Congresso terá que aprovar projetos de regulamentação que vão detalhar as regras de aplicação da reforma. Como a Câmara não acrescentou nada ao texto que veio do Senado, apenas retirou partes que não foram aprovadas nas duas casas, a reforma já poderia ser promulgada. A previsão é de que isso ocorra na semana que vem. A Câmara também aprovou uma medida provisória que altera regras de tributação de incentivos fiscais concedidos por estados. O desconto no imposto só vai poder ser aplicado em gastos com investimento das empresas e não com o custeio, como, por exemplo, o pagamento de salário de funcionários. Essa mudança pode representar um aumento importante de receitas para o governo, mas ainda precisa ser aprovada pelo Senado. O Brasil nunca exportou tanto como neste ano. No ano em que o planeta bateu recorde de calor, viu eventos climáticos extremos e viveu conflitos que abalaram sistemas de abastecimento, economias encontraram no Brasil as matérias-primas de que precisavam. No acumulado de 2023, a nossa balança comercial está com saldo positivo. De janeiro a novembro, as exportações brasileiras passaram de 310 bilhões de dólares e as importações somaram 221 bilhões. A diferença entre o que o país vendeu e o que comprou chegou a quase 90 bilhões de dólares, o patamar mais alto da série histórica. Por causa da guerra da Ucrânia, está exportando muito milho. Segundo, seca na Argentina, que aumentou muito nossa produção de soja. E terceiro, a piora das relações Estados Unidos e China também abriu espaço para nossas exportações. Destaque para a performance do ovo, carne de porco e aves. Uma das grandes produtoras de frango do país abriu vagas. A nossa atividade é altamente empregadora de mão de obra. Por isso que nesses próximos 6 meses agora, a gente vai contratar mais essas 600 pessoas. Economistas veem ganhos além da geração de empregos. Um crescimento não só do PIB, mas em específico das exportações, um pouco mais sólido. Então, provavelmente em anos em que a gente não tenha tanta competitividade, vai ter parcerias comerciais que talvez garantam aí um resultado melhor. Se por um lado a atividade econômica ganhou ritmo ao longo dos anos com os aumentos de produção e de área plantada e mais produtividade, por outros setores da indústria ainda não conseguiram encontrar espaço para a entrada do produto brasileiro ao mundo afora, nem avançar na participação no mercado internacional. Carga tributária muito elevada, infraestrutura obsoleta e ruim, e também não se fechou muitos acordos comerciais nesse período. A fábrica de jogos educativos vende para o Brasil todo e tenta, há 5 anos, ganhar território. É uma dificuldade que nós temos, achar a forma de exportar. Quando a gente consegue exportar, é como se a gente abrisse um outro país.
como se eu tivesse dobrado a minha empresa, porque eu estou aqui e estou lá também. Depender demais da exportação de produtos básicos é um risco na visão de economistas. Não pôr todos os ovos na mesma cesta. Isso pode conferir muitos ganhos quando os mercados estão bons, mas isso pode fazer com que as economias fiquem muito mais vulneráveis e um risco muito elevado de, em eventuais choques, você não ter abastecimento no mercado interno. Um adolescente britânico foi encontrado na França 6 anos depois de ter desaparecido durante uma viagem de férias à Espanha. Alex Bati tinha 11 anos quando foi aparentemente sequestrado pela própria mãe com a ajuda do avô. Nessa semana ele estava caminhando numa estrada às 3 horas da manhã, com uma mochila nas costas, um skate e uma lanterna, quando um homem lhe ofereceu carona. Alex pediu para mandar uma mensagem para a avó na Inglaterra, que tinha a guarda legal dele, e contou, passou os últimos anos vivendo em comunidades alternativas com a mãe até conseguir viver. Destaques deste ano do esporte paralímpico. E a visita de atletas olímpicos aos Estúdios Globo. Para, Rio. Para, João Pedro, te dá. O Al-Ahly venceu o Al-Ittihad da Arábia Saudita por 3-1 e vai ser o adversário do O Japão venceu o León do México por 1-0, gol de Shaw. A Globo vai transmitir as semifinais do Mundial. Na segunda-feira, Fluminense e Al-Ahly a partir das 2h35 da tarde, horário de Brasília. E na terça, Urawa Reds e Manchester City, às 2h45. O Comitê Paralímpico Brasileiro elegeu os maiores destaques deste ano. Eram muitos atletas juntos. Competição não deixou de ter. Na votação aberta ao público, Mariana D'Andrea foi eleita a atleta da galera. A campeã paralímpica no halterofilismo ganhou este ano o primeiro ouro do Brasil em campeonatos mundiais da modalidade. Aí depois eu vou lá postando tudo. Essa emoção, esse coração disparado. Para o Samuel Conceição era tudo novidade. Atleta revelação aos 24 anos. Ele é recordista mundial nos 400 metros para corredores com deficiência intelectual. Esses dois aí têm mais experiência. Gabriel Araújo, da natação, o atleta paralímpico de 2023. Este ano, Gabrielzinho conquistou 3 ouros no Mundial de Manchester e 5 no Parapan do Chile. Um prêmio assim que realmente consolidou aí todo o meu trabalho do ano. Foi um trabalho muito difícil, foi um ano recheado de competições. Do tênis de mesa veio a atleta do ano, Bruna Alexandre, que teve o braço direito amputado na infância. Foi a primeira atleta paralímpica a disputar os Jogos Pan-Americanos contra adversárias sem deficiência. Bruna levou o bronze por equipe. Mostrar que a pessoa com deficiência consegue fazer tudo e que tudo é possível. Foi a última festa do ano, porque os atletas têm trabalho. Vai ter gente aí treinando no Natal e também nas festas de passagem de Ano Novo. É que no ano que vem tem os Jogos Paralímpicos de Paris. O Brasil quer se manter entre os melhores do mundo. Em Tóquio, o Brasil terminou em 7º lugar no quadro geral de medalhas. O ano dos Jogos a gente não pode brincar não, a gente tem que treinar do nosso melhor para chegar em Paris e buscar a medalha que a gente quer. Os estúdios Globo, onde se gravam as novelas e os programas de entretenimento, receberam a visita de atletas olímpicos brasileiros. Todo o glamour do vento cinematográfico no corpo, liberando o lado artístico da alma do competidor. Aqui a Globo tá perdendo, ó, o ator gritando. Ah, dá pra fazer uma figuraçãozinha básica. O Dia Olímpico nos estúdios.
Serão 4 canais à disposição dos telespectadores, sendo um deles com sinal 4K de altíssima definição. O grupo 45 sinais só de prova. Dias de muita trabalho. O apresentador Tadeu Schmidt estará ao lado da campeã olímpica Fernanda Garay no comando de um programa na Globo que trará um olhar diferente do dia das Olimpíadas. Um programa especial ao vivo no horário nobre. Quem assistiu ao programa vai ver uma coisa que não estava esperando ver. Assistiu o dia inteiro das Olimpíadas, mas à noite vai ver algo que ela não tinha percebido, algo surpreendente, algo que ela vai olhar e vai falar assim, caramba, olha isso que aconteceu na Olimpíada. Algo criativo, algo divertido, algo leve, algo que dá vivência também de um atleta. Esse é o desafio. Daiane dos Santos, César Cielo, Fabi Nauber. Serão quase 100 comentaristas, explicando cada detalhe dos esportes. São comunicações fáceis e direcionadas, para o pessoal conseguir ver aquilo que só a gente vê. Um dia normal nos estúdios Globo, sem explosões. Remador fazendo papel de karateca. Ginasta tirando 10 no cavalo sem alça. E muita gente com história para contar. Como faremos em Paris, no ano que vem. Ulala! A gente quer ver isso no final, gente. Esse temperinho aí, ó, de França, né? Mas com muito Brasil no final. Ulala! Né? É isso. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do rio Iguaçu. Uma força-tarefa intensificou a fiscalização contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do rio Iguaçu. De forma rápida e coordenada, ao menos 16 pessoas descarregam, embalam e guardam mercadorias na margem brasileira do rio Iguaçu, na fronteira com a Argentina. Outro grupo prepara o transporte, mas a ação é interrompida pela chegada da polícia. Parte da quadrilha consegue fugir e outros são detidos. No lado argentino, a travessia desse barco em direção ao Brasil também é interrompida quando o grupo percebe que está sendo monitorado pela Receita Federal. Os olheiros já viram aí, o barco está retornando, Para tentar escapar, os suspeitos abandonam as margens do rio o carregamento com produtos ilegais. Deixam para trás até o barco e fogem pela mata. Os policiais encontram o motor da embarcação escondido na vegetação. O objetivo principal é a apreensão dos meios logísticos, né? Da embarcação que eles estão utilizando. Né? No mês passado, o Jornal Nacional mostrou que bandidos estavam usando um desvio na obra de uma rodovia para passar com mercadorias ilegais. O Exército montou uma base móvel nesse lugar que fica entre a ponte que liga o Brasil, a Argentina e a aduana. Com o fechamento do desvio, a rota usada pelos contrabandistas passou a ser o rio Iguaçu. Por aqui eles aproveitam a mata fechada para movimentar as mercadorias e ter acesso à área urbana de Foz do Iguaçu. Para tentar localizá-los, os agentes operam drones que voam durante horas e não podem ser vistos por quem está sendo monitorado. Nas operações, é comum a apreensão de alimentos em embalagens inadequadas. Dentro dos pacotes abandonados estavam azeite, vinho, queijo e até carne. Tudo em sacos de lixo, sem qualquer tipo de refrigeração. A carne, ela vem nessa condição extremamente precária, encostando na água, no barro. Isso vai acabar em restaurantes, isso aí vai acabar no açougue e a pessoa às vezes está comprando uma coisa que está até podre. O Ministério da Agricultura e Pecuária determina que carnes in natura só podem entrar no Brasil quando importadas, sob um rigoroso controle sanitário, incluindo a verificação da temperatura do produto. Um produto que foi inadequadamente manuseado, transportado, sem que se observasse as questões técnicas
de higiene e de refrigeração desses produtos, inevitavelmente vai estar inadequado para consumo humano. Uma operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Sararé, no oeste de Mato Grosso, destruiu máquinas escavadeiras e motores usados para dragagem do ouro. Durante 3 dias, agentes da Polícia Federal tiveram apoio do Exército, da FUNAI e do IBAMA. Eles desmontaram um acampamento e cumpriram 2 mandados de busca e apreensão. Foi a 7ª operação contra o garimpo ilegal na região esse ano. Pesquisadores ligados à ONU listaram os 10 itens que mais poluem rios, praias e lagoas no Brasil. O lixo que não vai para o destino certo segue quase sempre o mesmo caminho. 80% dessa sujeira encontrada no mar vem do descarte errado em terra firme. Nosso objetivo é olhar. As coletas foram feitas em 6 cidades brasileiras de 3 regiões. Durante um ano, de 3 em 3 meses, os pesquisadores passaram pelos mesmos lugares de Manaus, Recife, Fortaleza, Salvador, Santos e Rio de Janeiro. E puderam constatar que o problema do lixo que vai parar nos oceanos é grave no país inteiro. O relatório completo da pesquisa será apresentado no início de 2024, ano em que os países da ONU planejam assinar o Tratado Internacional pelo Fim da Poluição por Plásticos. É preciso que cada um de nós, seja como pessoa física no nosso comportamento cotidiano, seja como representante de uma empresa, de um governo onde a gente atue, é importante que a gente se conscientize e mude atitudes e comportamentos para primeiro gerar menos lixo e depois evitar que esse lixo possa chegar no ambiente marinho provocando diversos tipos de impacto. Mas sim, tem solução. O Globo Repórter de hoje investiga a economia azul. A vida marinha em equilíbrio é fonte de renda poderosa. Embarcamos numa expedição pelas riquezas desse azul profundo. Como a jornada das baleias ajuda no combate ao aquecimento global. Por que os bancos de corais são importantes para o sustento de 18 milhões de brasileiros. As fazendas de algas garantem renda para as famílias. Sandra, isso aqui é dinheiro! Profissões em alta. O cruzamento genético cria peixes raros e valiosos. Isso é bom para preservar as espécies, porque esse mercado cresce a cada ano e movimenta bilhões de dólares. E vamos mergulhar num Brasil revelado pela ciência e exibido pela primeira vez na TV. É hoje no Globo Repórter. Vamos ver agora como é que fica o tempo neste sábado. Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Bonner, e para você.
Hoje à tarde, tempestades deixaram 12 feridos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e mataram uma mulher em Augusto Pestana, no noroeste do estado. Ela estava neste carro atingido por destroços de um galpão destruído pelo vento. Ainda pode chover forte hoje. Essas tempestades se formaram por causa do calor, que deve aumentar. Porto Alegre pode bater um recorde histórico nesse fim de semana. Amanhã, 37 graus, no domingo, 40. Poucos décimos da maior temperatura já registrada no mês de dezembro. Outras capitais muito quentes nesse sábado são Cuiabá, com 41 graus, Campo Grande, com 39, Rio de Janeiro e Teresina, com 38 e Goiânia, com 37 graus. Em Belém e São Paulo, 34. Em Belo Horizonte, 33. Em Manaus, 31. Em Florianópolis, 30. Em Aracaju, 29. E em Salvador, 28 graus. Essas são as menores temperaturas à tarde. De manhã, os 16 de Curitiba. Só que os termômetros sobem rapidamente e podem chegar aos 33 graus. Menos abafado em Rio Branco, onde tem risco de chover mais, 30 milímetros. Esse volume, somado aos 99 registrados nesse mês, é praticamente a metade da média de dezembro. Como hoje a chuva está mais regular por lá. Amanhã, pancadas de chuva podem atingir o oeste do Amazonas, o norte do Maranhão e do Piauí, o sul de Minas e cidades paulistas próximas, além das serras catarinense e gaúcha. Fica ensolarado no litoral do Rio Grande do Sul, no Vale do Itajaí, nas praias de São Paulo e do Rio, em parte do Amapá e do Pará e principalmente do centro-oeste ao nordeste do Brasil. Aliás, a persistência do tempo firme tem feito açudes secarem. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, de um total de 445, 210 estão abaixo de 40%, quase a metade. E 135 estão numa situação mais preocupante, com menos de 20%. A maioria dos açudes fica no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia e no Piauí. Nessas áreas, a chuva mais frequente só deve vir em fevereiro. Um bom fim de semana para você, Ana Paula Ibona. Obrigado, Eliana. Você também. O presidente Lula sancionou a lei que cria uma política de direitos para populações atingidas por barragens. Como serão as indenizações e as reparações por licenciamento ambiental e também para vazamentos ou para o rompimento das estruturas. O presidente vetou trechos que permitiam a aplicação dessas regras para casos já ocorridos, como os de Mariana e de Brumadinho, em Minas Gerais. A lei ainda precisa ser regulamentada. Os presidentes da Venezuela e da Guiana se comprometeram a não usar a força para resolver a disputa pela região de Essequibo. A declaração divulgada ontem à noite afirma que elas não ameaçarão ou usarão a força uma contra a outra, direta ou indiretamente, em nenhuma circunstância, e que controvérsias serão resolvidas de acordo com o direito internacional. Mas não há acordo sobre qual seria a instância. A Venezuela continua não reconhecendo a Corte de Justiça da ONU em Haia como o órgão adequado para decidir sobre o tema. Os dois países concordaram em se reunir novamente no Brasil no prazo de 3 meses. O acordo foi resultado do primeiro encontro dos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, desde o início da crise. Maduro vem ameaçando ocupar o território de Essequibo, reconhecido internacionalmente como o da Guiana. Diz que tem apoio da população, já mudou o mapa do país e até nomeou o governador para a nova região, o que tem deixado em alerta a comunidade internacional. O temor é de um conflito armado. A fronteira entre Venezuela e Guiana tem 789 quilômetros. É praticamente tudo selva e relevo montanhoso. Por isso, uma invasão por terra seria a pior opção, como explica o coronel da reserva, Paulo Gomes Filho. Não tem estradas, os rios que existem não são navegáveis porque são rios encachoeirados. Então, o deslocamento diretamente do território da Venezuela para a Guiana só pode ser feito por pequenas frações, pequenos efetivos, pequenos grupos a pé. Você não tem como passar os meios logísticos, né? Não tem como levar munição, levar comida, equipamento para uma
teórica invasão, né? A parte marítima da fronteira, quase 300 quilômetros de costa, seria uma segunda opção. Se faria o que a gente chama de cabeça de praia, uma conquista de uma pequena localidade na praia, e a partir daí aconteceria a invasão. Teoricamente é possível. Embora os meios venezuelanos da Marinha não sejam tão grandes, a Guiana não é um adversário. Praticamente não existe marinha, praticamente não existe exército. As Forças Armadas da Guiana têm apenas cerca de 3.000 soldados e poucos equipamentos. Estima-se que a Venezuela tenha de 125 mil a 150 mil militares. Ele recebeu equipamentos militares da Rússia, ele tem bons equipamentos militares, mas a Venezuela tem sofrido uma crise econômica já há algum tempo, e essa crise econômica tem afetado a operacionalidade do exército venezuelano. A terceira alternativa, e teoricamente mais fácil, esbarra no Brasil. Na nossa fronteira com a Guiana, que tem 1.308 quilômetros, a vegetação é mais aberta, Campos Gerais, e conta com pequenas estradas, por exemplo, na cidade de Bonfim, em Roraima. Para chegar a esse equibo, Maduro teria que, supostamente, passar por ali. O ministro da Defesa, José Múcio, foi contundente. A opção não existe. Por aqui ele não vai passar. Pode passar por outro canto. Pela nossa fronteira não vai passar. Embora espere que a disputa se resolva diplomaticamente, o Brasil aumentou a presença militar na região, área sensível já de algum tempo, por causa da intensa imigração de venezuelanos, do garimpo ilegal e da situação dos Yanomami. Tudo isso agravado pela disputa por esse equibo. Não pode você olhar para a casa do vizinho e dizer eu quero um pedaço da sua sala e ficar por isso mesmo. Ou dizer assim, eu quero, ou dizer para o Brasil, eu vou entrar por aí para me entender com o vizinho. Raim, de 28 anos, Samet Alarta, de 22, e Alom Chambris, de 26. Este é um incidente trágico. O Exército assume a responsabilidade, disse Daniel Agari. Os militares israelenses investigam as hipóteses de que os 3 tivessem fugido do cativeiro ou sido abandonados pelos terroristas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse numa rede social que o país está de luto e que as forças de Israel vão aprender as lições necessárias com esse episódio e seguir tentando resgatar com vida os demais reféns. Mas o exército também havia informado que os corpos de 3 israelenses sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro foram encontrados e levados de volta para Israel. Nick Beiser e Ron Sherman eram soldados. Eliá Toledano estava no festival de música atacado pelos terroristas. Mais de 130 concordam que a guerra contra o Hamas vai demorar.
Gaza, nas cidades de Rafah e Khan Yunis. Um bombardeio israelense atingiu uma área residencial no campo de Al-Shabura, em Rafah. A Organização Mundial da Saúde recebeu positivamente a notícia de que a passagem de Kerem Shalom entre Israel, Faixa de Gaza e Egito foi reaberta, mas disse que ainda é necessário mais trabalho para que suprimentos médicos essenciais cheguem aos hospitais de Gaza. A seguir, uma exposição de mais de 200 obras de artistas do Brasil e do exterior no Rio. A Universidade de São Paulo fez hoje a diplomação póstuma de 2 estudantes mortos pela ditadura militar. Os diplomas do curso de Geologia foram entregues para as famílias e amigos de Alexandre Vanucchi Leme e de Ronaldo Muti Queiroz. Alexandre foi preso e assassinado em março de 1973. Queiroz, um mês depois. Os dois eram do movimento estudantil. Uma autópsia concluiu que o ator Matthew Perry, do seriado Friends, morreu em decorrência dos efeitos agudos de uma substância usada como anestésico e antidepressivo. O ator vinha se submetendo a um tratamento com ketamina. A autópsia sugere que ele teria tomado uma dose fora do tratamento. A substância estimulou de maneira excessiva o coração e afetou a respiração do ator, que passou mal e se afogou numa banheira. Perry sofria de uma doença coronariana e fazia uso de outro medicamento para combater o vício em opioides. Mais de 200 obras de artistas do Brasil e do exterior estão reunidas na exposição Conversas entre Coleções. Foi aberta hoje na Casa Roberto Marinho, no Rio. Uma combinação que faz flutuar. É o que Miriam sentiu ao olhar as telas dos artistas Guinhar e Maria Helena Andrés, lado a lado. Fiquei parada aqui na frente dessas duas obras alguns minutos, porque elas me trazem recordações. Essa paisagem especial me emociona sempre. A exposição promove o diálogo entre o acervo da Casa Roberto Marinho e outras 6 coleções particulares, que estão entre as mais importantes do país, como a de Luiz Crisóstomo, colecionador há 25 anos. Nós fizemos uma junção de sonhos. Nós juntamos também trabalhos modernistas que dialogavam e o contemporâneo, trazendo até os dias de hoje. As coleções particulares vêm desempenhando um papel importante na construção da memória brasileira. Então, uma das ideias também foi de poder propiciar um encontro público dessas obras. O casal Mara e Márcio Feinsliber também selecionou obras de jovens artistas consagrados e fez conexões cheias de cores. Foi simplesmente uma diversão e, ao mesmo tempo, nós somos colecionadores, mas não somos curadores, né? Então foi um desafio de nós fazermos essa curadoria, de casar, tentar achar uma ligação de maneiras diferentes. São 256 peças de nomes como Adriana Varejão, Iole de Freitas, Beatriz Milhazes, todas selecionadas pelos 9 colecionadores. Para esta sala, os colecionadores escolheram muitas obras da arte contemporânea. São esculturas, instalações, pinturas, fotografias, diversas linguagens de arte que conversam entre si. A harmonia entre uma fotografia e uma pintura a gente observa nessas obras de Luiz Braga e Pansetti. Elas retratam o cotidiano das populações que vivem às margens das águas. E conta um pouco do Brasil grande, né? Esse Brasil mais do interior, né? Dessas cidades pequenas, mesmo do litoral, né? Quando viu a xilogravura de Lazar Segal. Ali tá aparecendo lá no Rio Grande do Norte. Ali, ó. Sozinho. A arte, ela tem que sempre evoluir e seguir em frente. E essas conversas, elas são extremamente ricas para todo mundo que puder ver. O Jornal da Globo é depois de Prato Feito. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.